Por exemplo, uma curiosidade que eu tenho. Como é que ficou a parte da sexualidade sua, por exemplo? Eu sinto que eu tive muitas sequelas, mesmo tendo tido muito tratamento, né? Eu namorei normalmente, Aham. eu tive muitos namorados de muito tempo, quase casei, quando eu tinha lá meus 24 para 25 anos, eu quase casei, o relacionamento realmente não deu certo. Igreja e Jesus nem existia nessa época, né? Não, eu fui criada numa família que é espírita, né? Aham. Quase todos os meus tios, diversas linhas espíritas. Aham. Umbanda, candomblé, kardecista, Aham. católico. Mas a minha mãe, ela me deu uma coisa muito importante, e eu sou muito grata a ela por isso até. Ela nunca me direcionou a ter uma religião. Ela me deixou conhecer todas, né? Entendi. Eu acabava sendo influenciada pelo espiritismo na época, mas ela me deixou conhecer todas as religiões. Ela me levava na igreja católica, se você quiser fazer catecismo, você vai fazer. E eu cheguei a frequentar igrejas evangélicas, inclusive durante as fugas, porque em Marataízes, por exemplo, o único lugar que tinha pra gente ir era uma igreja evangélica perto de Uhum. casa. Uhum. Inclusive, eu reencontrei os pastores dessa É igreja na mesmo? Olha vida só. adulta. Uma Caramba, que loucura. lindo. E era um lugar que eu me sentia muito acolhida. Eu ia no centro espírita na evangelização também, e tinha uma evangelização de Novo Testamento. E minha mãe me deu uma educação religiosa dentro de casa baseada em Jesus, né? Porque o evangelho segundo o espiritismo que o kardecista usa é Jesus. Sim. Então, a vida inteira eu segui isso, né? E eu lembro que eu via filmes da história de Jesus na minha infância, tudo isso sempre foi muito marcante pra mim. Tanto que essa história da tatuagem de 70 vezes 7 é de um desenho bíblico que eu vi, Jesus falando sobre perdoar 70 vezes 7, e aquela história me marcou. Mantive isso dentro de mim ao longo da vida. Enfim, eu tive relacionamentos normais ao longo da vida, mas eu percebo que os bons homens que se aproximavam de mim, eu os fazia sofrer. Até eu entrar no coaching, eu fazia todos os homens Pela sofrerem. figura masculina que te fazia lembrar do teu pai? Eu maltratava, inconscientemente, tá? Não Aham, era uma aham, coisa aham, aham, percebida, Sim. né? aham. Mas até algumas amigas minhas falavam assim: não acredito que você vai fazer esse cara sofrer. Eu falei: não tô fazendo ninguém sofrer, tá sendo normal. Mas eu fazia, inconscientemente. E eu fui percebendo Mas era o quê? quando. Uma agressividade? Não, não. Eu fazia o cara se apaixonar por mim. Quando ele se apaixonava muito, tava assim, completamente apaixonado, eu não tava nem aí pra ele. Entendi, Sabe? Eu fazia o entendi. cara sofrer dessa forma. E assim eu fiz com muitos relacionamentos. Eu tive homens muito bons na minha vida, namorados muito bons, com os quais eu poderia ter casado, e eu Uhum, sabotei todos esses relacionamentos. uhum, Aí eu fui entender, quando eu fui fazer o meu processo de autoconhecimento com o coaching, que o meu valor família, ele é muito forte pra mim. Mas eu não acreditava no casamento, porque o casamento trouxe todo esse sofrimento pra minha mãe. Eu quero muito ser mãe ainda, eu quero constituir uma família, eu quero ter um marido, eu quero ter filhos, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de ser mãe, passar pelo que minha mãe passou, ou ver um filho passar pelo que eu passei. Isso era um grande pânico pra mim. Então, enquanto eu não curasse isso, eu não ia, e ainda não curei 100%, né? Eu não ia conseguir desenvolver um relacionamento saudável, um relacionamento maduro que fosse desenvolver uma família. Eu tinha até medo de não ser capaz, de ser realmente uma provedora de uma família saudável emocionalmente, né? Porque a gente sabe que isso passa de geração em geração. As repetições de padrão passam, as dores passam de geração em geração. Por muito que a gente tente se tratar, que a gente faça o melhor que a gente pode para corrigir essas lacunas, a gente pode passar ainda alguma coisa. E foi aí que eu entendi a importância do perdão. Eu já tinha no meu coração que eu queria perdoar, que eu precisava perdoar, mas eu não entendi o quanto a mágoa, o ressentimento, ele cria um bloqueio na mente. A neurociência vê isso por imagem. O Paulo Vieira, ele diz isso, inclusive, que no exame de ressonância magnética é possível ver o registro da mágoa. E depois do perdão liberado de maneira correta, eu nem sabia como liberar esse perdão de maneira correta, aquela imagem, ela some. E ela pode voltar, né? Porque é uma sinapse que fica ali uhum. e que pode ser realimentada se essas mágoas voltarem a ser alimentadas. E depois de ouvir sobre isso, eu fiquei muito impactada e fui pensar o que eu podia fazer para que esse perdão fosse verdadeiro. Né? O perdão ele não pode ser geral. Você não pode simplesmente eu te perdoo por tudo de mal que você me fez. Isso é um perdão arrogante, até. Né? Você está se colocando numa posição de como se você fosse superior à pessoa que te magoou. Não é por aí. O caminho é você se colocar numa posição de igual
em primeiro lugar. Ter humildade para entender que, por pior que sejam os erros de ambos os lados, qualquer um pode cometer erros muito graves, independente da diversidade desses erros e da gravidade que isso pode causar na vida de outra pessoa, né? Se colocar numa posição de igual e perdoar de maneira específica. Falar os motivos pelos quais a gente está perdoando. Porque quando você traz isso à tona, você se conecta com esses motivos, você traz esses motivos à tona, esse perdão se torna verdadeiro. Quando você é capaz de expor, eu estou te perdoando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, olho no olho. Eu comecei o processo de perdão perdoando internamente, dizendo para mim mesma que eu tinha perdoado, falando no espelho como se eu visse a imagem do meu pai, falando, pai, eu te perdoo por isso, por isso, por isso, por tudo que aconteceu. E eu falava no espelho. E aí, durante esse processo de autoconhecimento, um Master Coach lá da Febracis, que é até o diretor da Febracis do Rio, que é o José André, ele virou para mim e falou assim, Gisele, o que falta é você perdoar olho no olho. Se ele ainda tá vivo, ainda dá tempo de você fazer isso. E aí, aquilo ali falou muito forte ao meu coração. Eu falei, tem que ser olho no olho. Ele tem que aproveitar enquanto ele tá vivo para fazer isso. Né? Ele falou, se ele não tivesse, a gente ia trabalhar isso de outra maneira, mas já que ele tá, aproveita e faz isso que você vai ver que vai nascer uma outra mulher, e de fato. De fato, muita coisa mudou de lá pra cá, de dentro pra fora. Eu até ainda não consegui a parte do relacionamento. Mas uma das coisas que eu descobri, por exemplo, que eu tinha uma sequela para ganhar dinheiro. Eu não conseguia ganhar dinheiro, eu não conseguia prosperar. Eu era muito bem sucedida nos estudos, eu era uma excelente aluna, eu fui das melhores alunas na faculdade, eu passei na UAB no nono período e tal, passei para a escola da magistratura e eu não conseguia ter sucesso, eu não conseguia ganhar dinheiro. Eu conseguia ser maravilhosa e fazer sucesso como voluntária. Fazer trabalho voluntário na advocacia e ganhei prêmios e tudo mais por isso, até prêmio da presidência. Mas eu não conseguia ganhar dinheiro, nem com advocacia, nem com nada, só conseguia com voluntário. E aí eu entendi que na mente da criança, o pai é o provedor do lar. Então isso também magoa a nossa relação com Deus e magoa a nossa relação com o dinheiro, com a prosperidade. E a mãe está relacionada a outras questões, ao sucesso também, mas por uma outra vertente. E o pai relacionado com a nossa prosperidade, com a nossa relação com Deus, porque Deus é pai, né? Na mentalidade da criança, no simbolismo da Real, mente, mas da real. mente da Existe. criança. Quando fala de Deus Pai, muita gente entende até organicamente falando, né? De relação a sexo, a sexualidade. Mas não, a paternidade, ela vai além do que você possui como órgão, né? A paternidade tem a ver com cuidado, tem a ver com direcionamento, tem a ver com ensinamento, tem a ver com várias outras coisas. Então, realmente, quando você tem esse corte de paternidade, automaticamente a gente faz essa associação a Deus também, assim. Isso é fato. A gente teve um convidado aqui, ele é pastor. Rapaz, eu não sei o nome do pastor chileno. É pastor chileno, né? Não, o nome dele não é chileno, não. A gente colocou como pastor chileno. Não, todo mundo chama ele de pastor chileno. Mas eu não sei o nome dele. E aí, a gente trocando ideia, eu fiz uma pergunta assim, eu falei, pô, pastor, mas de todas as pessoas que você recebe no gabinete e tal, qual é o motivo, o grande motivo que o senhor enxerga dos problemas da sociedade e tal? Ele falou, Evandro, falta de paternidade. Exato. Aí a falta de paternidade, ela me afetou em 3 questões na minha vida. Dificuldade para ganhar dinheiro. Rapidinho, só um ponto. Você, Claro. você não teve só falta de paternidade, né? Eu tive uma paternidade machucada, né? Exato. Machucada. Exato. Medo da paternidade, Aham. inclusive. E então, tanto que antes eu tinha uma identificação muito mais com a divindade feminina, como Nossa Senhora, do que com a divindade com a imagem masculina, Uhum. né? Isso foi reconstruído recentemente. Mas o que eu mais percebo que a paternidade afetou na minha vida foi a parte financeira, ganhar dinheiro com o meu trabalho, por melhor que meu trabalho fosse, principalmente pela advocacia estar muito envolvida com a injustiça, e a injustiça Uhum. ser uma dor para mim. Dificuldade de relacionamento, né? E a dificuldade para prosperar, de fato, né? Como eu falei. Então, e a relação com Deus. A relação com Deus. Eu tinha uma relação com Deus mais distante, de que eu precisava de intermediários para acessar Deus, sabe?
Eu precisava de santos, de entidades, de outras. Eu não acho que é ruim. Eu acho que a gente tem que ter uma relação com aquilo que nos faz bem, tá? Não julgo quem tem. Mas eu não consegui me aproximar de Deus, eu tinha um obstáculo nisso por conta dessa mágoa, dessa dor que eu tinha dentro de mim. E aí eu consegui consertar isso através do perdão. Foi logo depois do perdão eu consegui me batizar na igreja, inclusive na nova igreja do pastor Fragale. Eu senti essa necessidade, eu senti que eu queria estar mais perto de Deus e eu senti uma mudança na minha vida em relação a isso. Em relação à minha vida profissional, foi quando eu comecei, logo depois que eu me batizei, eu entrei um mês depois, num escritório de advocacia, ganhando um salário digno, sendo remunerada pelo meu trabalho. Eu me lembro que teve uma sessão até com a Jaque, que está aqui, a testemunha para contar, que eu falei, eu não estou acreditando que eu estou conseguindo ganhar dinheiro com o meu trabalho. Eu chorei nessa sessão, eu não sei se ela lembra. Eu falei assim, eu não estou acreditando que eu estou conseguindo ser uma mulher produtiva normalmente, ganhar dinheiro com o meu trabalho. Aquilo foi muito impactante para mim.